Guaratinga é um município brasileiro no sul do estado da Bahia. Sua população atual é de 21.978 habitantes, censo 2010. Guaratinga é um vocábulo indígena tupi-guarani que significa garça branca. Antes de se chamar Guaratinga, já foi conhecida como Jaquetô e Novo Horizonte, e também Volta Goma, visto que todas as especiarias, especialmente a goma, que vinham para serem vendidas no município, na maioria das vezes voltavam intactas. Guaratinga tem tudo para ser uma cidade bem grande, com um vasto território e um ponto turístico como a Beira-Pedra do Oratório e vários outros pontos bonitos. Localiza-se no extremo sul da Bahia, fica a 28 km da BR-101 e a 120 km de Porto Seguro. Guaratinga tem clima úmido e subúmido. A precipitação pluviométrica média é de 1.100 milímetros anuais e a temperatura fica em torno de 24 graus. O período mais chuvoso acontece em abril e outubro e o de maior insolação nos meses de dezembro a março. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, referentes ao período de 1977 a 1980, 1986 e 1989 e a partir de 1993, a menor temperatura registrada em Guaratinga foi de 7,5 graus centígrados em 14 de julho de 1987 e a maior atingiu 39,6 graus centígrados em 5 de fevereiro de 1994. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 153,6 milímetros em 28 de novembro de 2005. Outros grandes acumulados iguais ou superiores a 100 milímetros foram 133,7 milímetros em 30 de novembro de 1995, 119,5 milímetros em 11 de fevereiro de 1979, 116,1 milímetros em 24 de março de 1997, 101,3 milímetros em 20 de março de 1988 e 100 milímetros em 6 de janeiro de 1980. Março de 1997, com 346,6 milímetros, foi o mês de maior precipitação. Produtos de cacau possuem ainda grandes plantações de café e mamão. Também se destaca, na sua economia, a criação de gado de corte e leite por grandes e pequenos produtores rurais. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, o município de Guaratinga possuía, em 2014, o segundo maior rebanho bovino da Bahia, 164.747 cabeças de gado. É o maior produtor de novilho precoce da região e possui mais de 15 variedades de granito, pedras ornamentais, com cerca de 3 mineradoras que extraem o granito da região, que é transportado para o Porto de Vitória, Espírito Santo, e exportado para a Itália, Espanha, Estados Unidos da América e outros países do mundo. Rica em belezas naturais, como o conjunto arquitetônico de granito que circunda o município, sendo mais destacada a Pedra do Oratório, uma pedra de grandes proporções. Nos anos 70, o senhor Zé Pisca, numa grande aventura, içado por um gaiolão, depositou na gruta desta, cerca de 500 metros de altitude do mar, uma santa, Nossa Senhora da Conceição, padroeira local, a quem a Beata Maria da Conceição, nos anos 30, doou suas terras para a edificação de um pequeno vilarejo, Santa Maria Neblinosa. Mais tarde passou a chamar de Novo Horizonte e tempos depois de Guaratinga, assim que suas terras foram desmembradas de Porto Seguro. Também é o local exato para quem gosta de praticar esportes radicais como rápel, trilhas, hedge, magrelo e paraquedismo. Além dessas belezas, existem outras cachoeiras que se podem ser visitadas através de longas viagens por estradas de terra. Cidade natal de Ariela Pinto, canoísta bicampeã sul-americana na prova de 4 km e 200 metros rasos. O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, INMET, é um órgão federal da administração direta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criado em 1909 com a missão de prover informações meteorológicas através de monitoramento, análise e previsão do tempo.
O tupi ou tupi antigo era a língua falada pelos povos tupis que habitavam a maior parte do litoral do Brasil no século XVI. Tupinambás, tupiniquins, caetés, tamoios, potiguaras, terminonóis, tabajaras e etc. Foi aprendida pelos colonizadores portugueses que aí aportaram a partir desse século. O estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais da moderna administração pública de Guaratinga. A ampliação da divulgação das ações governamentais a milhões de brasileiros, além de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve as nações da cidadania. A história do município tem origem numa fazenda ocupada por poceiros vindos de Minas Gerais, fundadores de um arraial, a que dominaram por Jaqueton ou Jaquetão. Em 1940, a área ganhou prosperidade devido aos preços do cacau no mercado externo, cultura introduzida há algum tempo no Vale do Buranhê. Em 1953 ganhava foros de distrito, subordinado a Porto Seguro, recebendo o topônimo de Guaratinga, cujo significado é Garça Branca, município criado com parte dos distritos de Guaratinga e Iboraim, desmembrados de Porto Seguro, por força da Lei Estadual de 31 de 8 de 1961. A sede foi levada à categoria de cidade quando da criação do município. Antes de se chamar Guaratinga, foi conhecida como Jaquetô e Novo Horizonte também Volta Goma, visto que todas as especiarias, especialmente a goma, que vinham para serem vendidas no município, na maioria das vezes voltavam intactas. A região onde se situa o município de Guaratinga pertencia à capitania de Porto Seguro, criada pela Carta Régia de 27 de maio de 1534. A cidade teve origem na área da fazenda. O imóvel foi ocupado por aqueles que foram os primeiros moradores da localidade, que iniciaram o cultivo de mandioca e cereais, atraindo famílias de Minas Gerais, os responsáveis pelo crescimento inicial do arraial, que foi denominado Jaquetô. Por volta de 1940, o arraial de Jaquetô possuía uma extensa área com plantio de cacau. O produto alcançava bons preços no mercado internacional, dando um grande impulso na economia local. Durante muitos anos, a comercialização dos produtos agrícolas, inclusive o cacau, e a aquisição de mantimentos eram efetuados na cidade de Porto Seguro. Sem estradas para tráfego de veículos, o transporte era feito por tropas de burros. Com o desenvolvimento do arraial Jaquetô, foi transformado em povoado com o nome de Novo Horizonte. Em 31 de agosto de 1961 se tornou município pela Lei nº 1466, ao ser desmembrado de Porto Seguro. Sua instalação se deu em 7 de abril de 1963. O município recebeu o nome de Guaratinga. Guaratinga é vocábulo indígena que significa garça branca, do tupi guira, garça e tinga, branca. Após a invasão dos portugueses em terras antes nunca pisadas por homens brancos, isso em 22 de abril de 1500, no caso do Brasil, começaram efetivamente as ocupações de 2 anos mais tarde. O sistema de distribuição dessas terras foi por um instrumento denominado Carta Régia, assim conhecida 12 capitanias hereditárias e um sem número de 6 marias, pedaço de terra de extensão indefinida dentro das capitanias, em que o seismeiro deveria cumprir certas obrigações, como envio de árvores de valor para a construção naval na metrópole. De posse destas terras régias, 2 famílias que se tornaram poderosas pela extensão de terras conquistadas e pelos currais de gado montados pelo interior, passaram a disputar com os índios confederados as terras do Vale do Rio São Francisco. A primeira instalou seu morgado no litoral baiano, formando a dinastia da Casa da Torre, dos Garcias Dávila. Mas a Casa da Torre, segundo Pedro Calmon, se distraiu e quando foi advertida, os Guedes de Brito já tinham montado 8 currais de gado no sertão da Bahia. Morgado dos Guedes de Brito, conhecido por dinastia da Casa da Ponte, tornou-se tão poderoso que os Garcias Dávila preferiram uma convivência pacífica ao enfrentamento belicoso. As 2 casas decidiram então
repetia entre si a ocupação das terras do sertão do São Francisco, considerando-se como os legítimos herdeiros dos despojos de uma guerra tida como justa. A guerra travada no Vale do São Francisco contra os nativos teria sido uma guerra contra pagãos considerados bichos. A seita católica praticamente eliminou os índios, simplesmente por eles não conhecerem a chamada de religião de sanguinários. Os pobres indefesos eram chamados de pagãos e bichos pelos assassinos católicos, cuja crueldade, falsidade e ignorância assombram até os dias atuais. Do século XVII, essas terras já integravam a Seis Maria do Itabirucu e Rio São Francisco, doadas em conjunto no mestre de Campos, Antônio Guedes de Brito e Bernardo Vieira Ravasco, por volta do mês de agosto de 1693. O Antônio Guedes de Brito, investido na patente de mestre de Campos, coube desbravar o sertão do Vale do São Francisco. Segundo alguns historiadores, ele teria partido com 200 homens rumo ao vale, mas teria sido morto, não completando a sua missão de pacificar o vale, combatendo índios e negros aquilombados. Para o seu posto foi nomeado o general Matias Cardoso de Almeida, o qual teria posto fim à desordem com um verdadeiro massacre de índios e negros. Entretanto, antes de morrer, Antônio Guedes de Biro teria constituído Manuel Nunes Viana como procurador de suas duas filhas, Isabel e Joana Guedes de Brito.